Pastor Ney, vamos colocar de pé, vamos orar para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Senhor, use o teu servo mais uma vez. Queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Use o pastor Ney, Senhor, através da sua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Pastor Ney. Obrigado. Pais amados, pode sentar. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Quem aprendeu o Pai Nosso? Levanta a mão aí. Quem aprendeu o Pai Nosso? Aprenderam? Eu lembro que quando eu era menino, em torno aí de 8, 9 anos, minha avó, antes de dormir, minha avó me chamava e ensinava o Pai Nosso. Deu trabalho para aprender. Deu trabalho. A gente queria era brincar. A gente queria era dormir logo. Mas que bom que minha avó esforçou ensinando a palavra do Senhor. Vamos ler o Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus. Versículo 9. Vocês orem assim. Versículo 9. Do capítulo 6 de Mateus. Vocês orem assim. Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e poder e glória para sempre. Amém. No versículo 14, para finalizar o Pai Nosso: pois se perdoardes as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Pastor, você vai pregar tudo isso do Pai Nosso? Não, irmãos. Hoje vai ser bem rapidinho, vai ser um beijo na flor. Deixa eu ver ali. Vai ser um beijo na flor. Vamos ver se é esse. Se o pastor costuma dar um beijo na flor. Mas eu quero ser breve. Eu quero procurar ser breve nesta noite. Eu não quero pregar todos os versículos que consta que tem ali no Pai Nosso. Eu creio que você já ouviu, você já leu, você já orou muito Pai Nosso. E Deus sempre fala através da sua palavra. Não é que você já ouviu 500 vezes e já orou mais de 1000 vezes, é que Deus não vai falar. Deus vai falar sim. Fica tranquilo que Deus vai falar ao teu coração. Só abra o teu coração para Deus nessa noite. Deus, em nome de Jesus, fala conosco conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu gostaria de ficar somente alguma parte do Pai Nosso que diz assim: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino.
verdade, assim na terra como no céu. Só essa parte do Pai Nosso eu gostaria de ministrar nesta noite. É pouquinho, bem pouquinho, mas o que é o Pai Nosso, irmãos? A palavra, Pai Nosso no grego, irmãos, é domine, ou ser dominado, ser comandado, ser direcionado. Pai Nosso é senhorio, Pai Nosso é oração do reino, Pai Nosso é comando. Você entendeu o que é Pai Nosso? É uma oração de domínio, é uma oração de comando, é uma oração de senhorio. A Bíblia, irmãos, não é um dorama, aonde tem aqueles romances, aquele amor bonito. Não, a Bíblia tem romance, tem, mas a Bíblia tem muita lei, muito mandamento. E mandamento, muitas vezes, a gente não gosta de obedecer. Alguns não gostam. Alguns não gostam de ser comandado. Alguns não gostam de receber ordem de ninguém e nem tampouco obedecer leis. Mas em nome de Jesus está aqui uma igreja que ama obedecer estas leis, que é a lei do Senhor, a lei do reino. Você ama obedecer a lei do reino, ou você não gosta de obedecer às leis do reino de Deus? Pois bem, irmãos, no primeiro versículo que lemos, a primeira palavra que lemos, reflete, fala-se sobre Pai Nosso. Pai. O que a Bíblia diz? Em Romanos capítulo 8, versículo 15, que nós recebemos um espírito de adoção, que nos chama, que tem nos chamado, que nós temos chamado a Ele de Abba Pai. Quer dizer, nós somos filhos. Em outros versículos vem dizer: você é filho. Quando você ora o Pai Nosso, como você se sente? Com um filho que é órfão, ou um filho que tem um pai? Muitas vezes a pessoa ora, parece que é órfão de pai. Ele não sente que Deus é seu pai. Acha que Deus está longe. Acha que Deus esqueceu. E Jesus, Ele ensina acerca do Pai Nosso. Muitas pessoas tentaram ensinar a orar. Mas os discípulos, vendo Jesus orando, chega para Jesus e pergunta: Jesus, nos ensina a orar como o Senhor ora. Porque como o Senhor ora, existe uma diferença. Nós percebemos na tua oração, Jesus, que a tua oração não é como as demais. E nós precisamos aprender a orar. Porque se não aprendermos a orar, nós ficaremos somente palavras, um monólogo, aonde nós falamos o que a boca sai, mas não é o que se passa no coração. E Jesus tem uma maneira muito simples de nos ensinar a orar. Primeira coisa que você tem que fazer é chamar o teu Deus de Pai. Você não é órfão. Além de Ele ser o teu Deus, Ele é o teu Pai. O que Deus está
te dizendo que Ele cuida de você. Você não está esquecido. Você não está esquecida. Você precisa reconhecer o Deus que servimos como Pai. Ah, pastor, o meu pai terreno não registrou meu nome, sumiu. Ele só apenas me fez e sumiu. Eu não tenho alguém que represente como pai. Eu só tenho uma mãe que cuidou de mim. E hoje eu tenho dificuldade de aceitar a Deus como pai. Quantas pessoas não tiveram pai e hoje tem dificuldade de receber Deus como pai? Quantas pessoas tiveram pai, mas um pai carrasco, um pai que machucou, um pai que bateu e não consegue enxergar Deus como pai? Você consegue enxergar Deus como um pai amoroso? Ou será que você enxerga Deus como um pai carrasco, como um pai violento, um pai que maltrata, um pai que bate? Como você enxerga Deus? Como você enxerga Deus? Muitas vezes a ferida que você teve no passado reflete na tua oração. Quando você vai orar o Pai Nosso, na palavra Pai, você não consegue falar Pai. Você não consegue falar Deus. Deus que está aí nos céus. Mas você não consegue falar a palavra Pai. Porque o Pai te faz lembrar do passado. Pai te faz lembrar das brigas. Pai te faz lembrar das banhadas de facão. Pai te faz lembrar das tomatoras. Pai faz te lembrar das suas. É esse pai que você lembra? Um pai que te machucou? Não, meu amado. Jesus vem apresentar nesta oração um pai que te ama. Um pai que ama mais do que a mãe. Você conhece o amor de mãe? Com certeza você conhece. Você sabe que a mãe, ela pode fazer tudo pelo filho. Tudo pelo filho. Ela morre pelo filho. Ela sofre pelo filho. Ela fica sem comer pelo filho. Não é verdade? E muitas vezes o nosso pai terreno, como primeiro, mas o Pai Celestial, o seu amor é maior do que uma mãe. Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de você, meu amado. Deus não esquece de você. Então, hoje, Deus quer curar a tua ferida, para que você, quando orar, sinta Deus, um Deus que é um Pai, que tem tanto amor por você, que nunca te esqueceu, que sempre cuidou de você. Sabia disso? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançai sobre Deus todas as suas preocupações, porque Deus vai cuidar de você. Lançai sobre o seu Pai. Comece a orar a Deus com a palavra Pai. Deus quer curar a tua ferida, para que quando você orar, você perceba que o Pai está disposto a fazer qualquer coisa
pela tua vida. Qualquer coisa. Como você ora? Você ora como um filho que tem pai? Ou você ora como um filho que é órfão? Nessa palavra, irmãos, nós precisamos de uma coisa. Deus fala assim: Pai nosso. Ele não é só o meu pai, é nosso. Nós temos uma família. E nós aprendemos na questão do Pai Nosso que Deus quer um relacionamento. Deus quer relacionar com a igreja. Deus quer uma comunhão com a igreja. Pastor, eu não consigo entender. Então, bora falar nos dias de hoje. Você tem quantos filhos? Faz de conta que você tem 3 filhinhos lá em casa, 3 meninos. O primeiro filho que você tem, ele tem 18 anos, o segundo tem 15, o terceiro tem 9. Mas mais ou menos aí, é só um exemplo. O primeiro deita na cama, te dá beijo, você está deitado na cama, você é pai. O teu filho vem e dá um beijo na tua testa, te abraça, te dá carinho, te dá bico. Os dois conversam, os dois têm relacionamento, estão bem próximos. Há um relacionamento. O segundo é diferente do primeiro, do mais velho. Do meio costuma ficar no quarto. De vez em quando ele entra no quarto do pai e fala: oi pai, tudo bom? Como é que tá? Beleza? Tchau pai, vou pro meu quartinho, vou pro meu videogame, vou para minhas redes sociais. E tem aquele que tem um terceiro filho, o filho mais novo, aquele filho que é pior, é o filho rebelde, que nem entra no quarto do pai. Não entra não. Ele quer uma coisa: mãe, estou saindo, vou para a festa, não sei que hora chega. Puxa, dá trabalho para o pai, não dá? Dá trabalho para a mãe fica com a cabeça quente, o pai está preocupado, porque está seguindo um caminho que não deve andar. Está seguindo um caminho. O pai tenta ter um relacionamento, tenta ter um diálogo, mas este filho não quer. É tristeza para o pai, porque o pai percebe, a mãe percebe que ele não quer ouvir a voz do pai, não respeita mais o pai. O pai fala e ele não escuta. O pai fala para fazer alguma coisa, ele não faz. O do meio, de vez em quando faz, de vez em quando não, mas está dentro de casa. E tem aquele mais velho, que sempre está na presença do pai. Aí é um relacionamento muito grande. Esse menino mais novo, o pai, se pedir água, ele dá água. Se o pai falar: filhinho, ele trata aquele menino já de 18 anos, 18, 19 anos como criança. Porque pai é assim, não é? A gente não consegue enxergar defeito de menino. Para a gente tudo é pequeno, o menino ainda é pequeno. Mas o pai, existe um relacionamento, existe uma conversa. E esse menino obedece à voz do pai. Este jovem obedece à voz do pai. Pastor, você está pregando isso acerca desses 3 meninos? Para quê? É para perguntar quem é você na história. Quem é você na história? É aquele que entra no quarto do pai e passa vários tempos com o pai, que está disposto a ficar tempos com o pai? Ou você é aquele do meio que de vez em quando entra no quarto e fala assim: oi pai, cheguei. Escuta algumas vezes a voz do pai e outras vezes não quer obedecer. Ou será que eu sou
que não está nem aí para os comandos do Pai. Quem eu sou na história? Olha o que o Pai Nosso vem nos revelar. Relacionamento, meu irmão. O Pai Nosso tem a ver com relacionamento. Deus não quer um filho só obediente. Obedecer é importante. É importante. Sacrifício é o menos importante. Primeiro, não é sacrifício. Obedecer é mais importante que o sacrifício. Mas mais importante do que obedecer é relacionamento. E se você entender que o Pai Nosso é relacionamento com Ele, aí você consegue tudo com Ele. Você consegue tudo. Você já parou para pensar que o filho que tem relacionamento com o pai, com a mãe, o filho pede e o pai dá? Já parou para pensar? Mas aquele filho que é desobediente ao seu pai, o pai não tem vontade de dar o que pede? Já parou para pensar? Você tem filho, não tem? Então, meu amado, Deus quer que você obedeça, sim. Mas o principal é que você se relacione com Ele. E a oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso não é falar, Pai Nosso que está no céu, santificado. Não. É mudança. É mudança de vida na nossa vida. Primeiro eu preciso me reconhecer como Pai. Depois eu preciso me relacionar com meu Pai. Eu preciso amá-lo de todo o coração. Deus quer ser conhecido no meio da sua igreja. Existe a diferença muito grande no livro de Êxodo. Você lembra que o povo libertou, que Deus libertou o povo do Egito? Eram milhares de pessoas, Deus libertou através de Moisés. Mas quem tinha um relacionamento com Deus? Quem tinha um relacionamento com Deus? Era só Moisés. Moisés, o desejo dele não era receber a palavra, receber o milagre. O desejo de Moisés era se relacionar com Deus. Meu amado, venha para a igreja não é só para receber o milagre. Venha para a igreja para se relacionar com Ele. Quando você dobrar os joelhos na sua casa, é para se relacionar. Não é só para receber o milagre. Muitas vezes não recebemos o que pedimos, porque nós só chegamos para Deus quando nós estamos precisando de alguma coisa. A gente conhece o filho que tem, que quando a gente dá alguma coisa, ele fala assim: papai, eu amo você. Mas quando papai não deixa sair, você não presta, pai. Eu não te amo. Não é verdade? Deus conhece o filho, nós, os filhos. Deus nos conhece. E nós não podemos servir a Deus só em busca de milagre, meu irmão. Eu vim na igreja só em busca de uma palavra profética, só em busca de uma revelação, só em busca da provisão. Não. Eu venho à igreja porque eu amo relacionar com Deus. Eu sou apaixonado por Deus. E Moisés era apaixonado por Deus. Certo dia ele subiu um monte sem comida, sem bebida, sem água, e ele ficou com Deus só 40 dias.
40 dias com Deus. E a gente, nós estamos, muitas vezes, nós estamos ficando igual o povo do Egito. Não, de Moisés. Fala, pastor, com Deus, que a gente fica lá no pé do monte. Fala, Moisés, com Deus, que a gente está com medo, a gente não quer ficar aí 40 dias, não. A gente quer é a resposta, a gente quer é os peixes, a gente quer o milagre. Primeira coisa que você precisa aprender é se relacionar. Você precisa da presença. Moisés queria, não era um milagre, ele queria a presença. Ele gostava da presença de Deus. Então eu preciso aprender a gostar da presença de Deus. Eu tenho que adquirir isso. Então a gente gosta é de estar no YouTube. A gente gosta é de assistir futebol. A gente gosta é de assistir dorama. Mas a gente não tem prazer de estar na presença de Deus. E Deus percebe quem somos. E Deus nos ama mesmo desta forma, meu irmão. Deus ama desta forma. Próximo versículo. É o mesmo versículo, na verdade, é só a continuação do Pai nosso que estás aonde? Nos céus. Além de Pai, Ele é Rei, meu irmão. E Ele está no céu, nos céus. Quando oramos, irmãos, por que precisamos orar? Por que eu preciso orar? Porque quando eu não oro, eu não percebo, eu não enxergo Deus que está aí no céu. A gente não enxerga Deus grandão. A gente nem consegue enxergar Deus. A gente enxerga uma coisa, é problema. Quando você e eu não ora, a gente enxerga é problema. Quando nós oramos, nós deixamos de enxergar alguns problemas e ter uma perspectiva, falei certo, gente? Perspectiva diferente. Quase eu não acertava, gente. O que é perspectiva, irmãos? É um modo de enxergar diferente. Como é que você enxerga esse copo aqui? Como é que está de água? Está meio vazio? Ou está meio cheio? Perspectiva diferente. Não, pastor, está meio cheio. Não, pastor, está meio vazio, está pela metade. Tem perspectiva diferente. Na nossa vida nós temos várias perspectivas diferentes, várias visões diferentes, vários pontos de vista. Bora botar aqui, pontos de vista diferentes. Quando eu não oro, eu pego o pior ponto de vista e eu enxergo somente o negativo. Quando eu não oro, eu só enxergo gigantes em minha vida. Você lembrou de quem agora? Qual história você lembrou? Davi, irmão. Quem era você ali? Se você tivesse na história de Davi, vamos colocar você na história de Davi. Quem era você? Saul, Abinadab, Samar, ou os outros lá, o capitão, o general, Jessé, quem na história aonde Golias estava? Sabia que todos o exército
tinha um ponto de vista negativo. De Saul ao capitão tinha um ponto de vista negativo. Porque eles olhavam para Golias e falaram: rapaz, ele é grande demais para ser vencido. Quem não ora, meu irmão, vai olhar para o gigante e vai falar assim: esse gigante está grande, meu Deus, vai desesperar. E não era pouca gente, não era poucos soldados que tinha este ponto de vista dessa forma. Só que Davi chegou e o ponto de vista era diferente. O ponto de vista era o seguinte: ele é grande demais para eu não errar. Grande demais, não tem como errar. Você está entendendo, irmão? Sabe por quê? Temos aí um Davi que ora, um Davi que busca, ele enxerga pela fé a saída. Então, muitas vezes, nós estamos desesperados dentro de casa, quando as coisas acocham, é porque falta o quê? Oração. Irmão, falta oração. Jesus do céu, o relógio passou? Não acredito. Que hora é essa? Meu Deus. Nem peguei tanto, gente. Como é que você está enxergando as coisas deste mundo? Seu olhar tem um ponto de vista de fé do tamanho do Deus que você serve, que está lá no céu, ou o seu olhar tem um olhar de Deus pequenininho. Você nem consegue enxergar Deus, você só enxerga o problema. E esta semana passou e você desesperou, achou que não ia conseguir. Foi assim que vai. Então você tem que ter um ponto de vista com fé. E só adquiro com oração. Eu preciso o quê? Me relacionar com o Pai. Porque com o Pai, meu irmão, eu acredito que Deus vai fazer. Você que já tem filho aí, quem tem filho? Você já botou o filho no sofá e falou, e você ficou embaixo e falou assim: pula, filhinho, pula. E o menino, ó, pulou. Já fez? Já. Botou na altura e falou assim: pula, meu bebê, pula. Por quê? O menino pulou por quê? Porque acreditava no pai, porque acreditava na mãe, porque confiava, tinha fé na mãe, tinha fé no pai. Ele não queria saber que estava alto, não. Ele vai e pula, meu irmão. Ele pula. Só que agora, meu irmão, a gente está andando com tanto tipo de medo, né? Medo demais. E o inimigo está botando vários medos na nossa vida. Por falta de quê? De oração. Outra parte que aprendemos aí é: venha o teu reino. Venha o teu reino é alinhamento. Sabe o que é alinhamento, irmãos? É ser guiado não pelos nossos pensamentos, não segundo as nossas vontades, é ser guiado pela vontade de Deus. Oração do Pai Nosso é um alinhamento, é relacionamento com Deus, é fé, é ter um ponto de vista de fé, é mudança. Alinhamento é mudança. Muitas vezes a gente está começando a andar. Você lembra da história que eu falei dos 3 meninos? Tem um menino que já estava andando já errado, o outro já começou. Nós precisamos alinhar para a direção correta, sabia disso? É viver como Jesus viveu.
irmão, além de se alinhar com Deus, é uma entrega. Entregar, meus irmãos, é a outra parte, seja feita a vontade de Deus. É a vontade de quem que permanece? A vontade do pastor Sidney? Não. A vontade do Daiane? Não. A vontade do pastor Kleber? Não. A vontade de Simone? Não. Não é a minha, não é a tua que permanece. É a dele. O Pai Nosso vem nos ensinar: seja feita a vontade dele, não a minha vontade. Eu preciso me entregar para Deus. Toda vez que eu resisto, eu me machuco. Toda vez que eu resisto à vontade de Deus, eu machuco. Eu preciso se render. Eu preciso me render a Deus. Render à vontade de Deus. E para finalizar, eu deixo um versículo em Atos capítulo 26, versículo 14. Talvez você não vai entender, mas eu vou ler. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas te recalcitrar contra os aguilhões. Pastor, você deixou um versículo que não entendi nada. Vou tomar mais um minutinho para finalizar essa mensagem. Eu falei que eu queria ser rápido. Deus estava falando para Paulo. Paulo estava tomando decisões erradas, tomando caminhos errados. E Deus chega para Paulo, devo dar um exemplo de um boi. E o boi, o povo usava o boi para arar a terra no arado. E para direcionar o boi no arado, os agricultores usavam um aguilhão, uma ponta, um pedaço de pau com um ponto de ferro. Quando o boi não queria arar a terra, o boi começava a dar chutes, dar coices. E nos coices, o boi se feria, o boi se machucava. E Deus chega para Paulo e fala: Paulo, não seja como este boi, que está querendo, não quer arar a terra. E por não querer obedecer a voz do agricultor, ele se machuca, ele se fere. Às vezes, irmãos, Deus tem um chamado para a nossa vida, mas nós não queremos nos render a Deus, não queremos nos render à vontade de Deus, e nós damos coices. Somos bravos, somos burro bravo. Eu já fui chamado desse jeito, de boi bravo, que não quero ser amansado por Deus. Já fui chamado desse jeito, irmão. Uma profeta chegou, botou o dedo na minha cara e falou: deixa de ser bravo, deixa Deus te dominar, deixa Deus, seja submisso à vontade de Deus. E quanto mais eu tentava sair da vontade de Deus, eu me machucava. Até que um dia eu entendi que eu não tenho como sair do arado. Deus me chamou para botar a mão no arado e não voltar atrás. Eu não posso sair do arado, eu não posso parar de plantar, eu não posso parar de semear. É a vontade de Deus. E Deus tem uma vontade para a tua vida. Você quer fazer a tua ou a dele? Até quando nós seremos desse jeito? Até os animais obedecem à voz de Deus. Até o leão obedeceu à voz de Deus.
Você lembra de Daniel quando caiu na cova dos leões, famintos? Deus fechou a boquinha dos leões, obedeceu a voz de Deus. Você lembra quando Noé fez a arca? Deus mandou, todos os animais obedeciam a voz de Deus. Até os animais obedecem a voz de Deus, mesmo sendo selvagens, ele obedece. Eu lembro que eles entraram tranquilos na arca, e eles não devoraram um ao outro, não, porque eles estavam obedecendo a voz do Pai. Mas a gente, irmão, tem hora que só Deus, a gente está mais selvagem do que um leão, e não obedecemos a voz do Pai. Entendeu a mensagem? Sim. Foi simples, né? O Pai Nosso. Até quando eu não vou querer obedecer a voz do Pai? Eu me machuco muito. Eu preciso obedecer a voz de Deus. Feche teus olhos. Você precisa aprender a orar o Pai Nosso desta forma. Vamos se pôr de pé, amado. Chama o pastor Kleber. É verdade. Hã? Saiu? Ah, amém. Então dá para pregar, né? Então bora pregar. Então senta, irmão. Eu estou pensando, gente, vocês não me falaram que o pastor Kleber não está aqui, gente? Vamos então. Vamos. Vamos voltar para a entrega. Você está entregando o que Deus está te pedindo? Entrega. Você já viu aquele caso que a gente está no ringue e a gente está batendo, está apanhando, mas chegou um momento que a gente tem que jogar a toalha e falar: Senhor, não dá. Não dá, Senhor. Eu desisto. Eu não quero mais resistir à tua vontade. Já chegou esse momento na tua vida? Tem hora, meu irmão, você tem que jogar a toalha. Tem hora, meu amado, você tem que falar assim: Pai, eu desisto de fazer as minhas vontades. Qual é a nossa vontade, irmão? Olha, até essa minha vontade, ela está sentindo um doramazinho. Rapaz, na coberta não tem coisa boa não, com pipoca. Mas qual é a vontade de Deus para mim? Pastor Cid, você tem que levar a palavra, mesmo chovendo. Pode cair a chuva que for, vai estar lá. Se tiver um ou dois, esteja lá. A gente quer ficar no dorama. Pastor Cid, eu quero ir para a rede, tomar aguinha de coco, suquinho de laranja. E Deus está falando: levanta, meu filho, vai fazer a obra. E tem hora que nós resistimos a esse chamado. Você resiste a esse chamado? Resiste? Nós forçamos, nós não queremos. Nós queremos, irmão, sabe o que nós queremos? Nós queremos chegar aqui e fazer uma campanha de 7 dias, de 7 quarta-feira, e no último dia, na verdade a gente quer o primeiro, né? No primeiro dia de campanha, o milagre acontece. A gente quer fazer a campanha da prosperidade e no outro dia a gente quer ver o dinheiro na conta. Não é verdade? Nós queremos tudo para hoje. Nós queremos tudo para hoje. Você quer tudo para hoje? Nós não queremos esperar. Não. Nós não temos paciência de esperar. Não temos fé suficiente para esperar. A espera, muitas vezes, alguns que acabam esperando,
Eles não sabem agir com paciência, mas deixam a ansiedade entrar no coração. A igreja não deixa. Fazer a vontade de Deus é entregar que no tempo certo Deus faz o milagre. E se Deus não fizer o milagre, não importa, eu estou servindo a Deus, não é pelo milagre, é porque eu amo. Eu amo. Eu estou servindo a Deus não porque eu quero uma Hilux no final do ano. Eu estou servindo a Deus porque eu quero um relacionamento com Deus. Eu sou apaixonado por Deus. Eu sirvo a Deus não porque o meu Deus, o meu Pai tem dinheiro para dar, que tem condições para dar. Não, porque eu sou apaixonado de estar próximo dele. Eu não consigo ficar nem mesmo 10 minutos sem falar com ele. E nem tão pouco, Senhor. Quantos minutos nós falamos com ele? Quantos dias nós conseguimos falar com o Pai? Ficarmos sem falar com ele. O apaixonado pelo Pai ou pela mãe. Vamos botar no dia de hoje, pai, mãe. Você consegue ficar sem ouvir a voz do seu pai e sem sua mãe? Com certeza não. Se ele estiver vivo, quem é apaixonado pela mãe, mãe, como é que você está, mãe? Pai, você está bem de saúde? Nem que seja 1 minuto, você quer ouvir a voz do Pai. Mesmo que esteja longe, você quer ouvir a voz do Pai. Meu irmão, eu lhe convido mais uma vez. Primeiro, a ver Deus como um Pai amoroso. Segundo, tenha um ponto de vista diferente. Não seja como o exército de Saul, seja como Davi, ponto de vista de fé. Terceiro, alinhamento, alinhe-se com Deus, alinhe-se com a vontade de Deus, se entrega completamente para fazer a vontade dele. Porque se eu não me entregar e deixar viver uma vida de todo jeito, a vida nos machuca. Se eu me entrego nos braços do Pai, Ele me protege. Deus te abençoe, amado. Eu acredito que você entendeu o Pai Nosso. Foi pequeno, foi um pouquinho mais longo, porque demoramos um pouquinho agora, mas você entendeu o Pai Nosso. O reino dos céus vem não para realizar a tua vontade, mas para realizar a vontade do Pai em sua vida. Que Deus possa abençoar o teu coração.